Buenas tardes a todos o buen día. Como Boa saben, tarde, boa tarde a todo mundo, ou bom dia. mi nombre es Fernando Cerimedo, como ya algunos me conocen, y fui quien realizó el live el viernes pasado. O meu nome é Fernando Cerimedo e eu fui quem fiz o vivo do outro dia, a live do outro dia. Hoy vamos a tener una segunda oportunidad de encontrarnos para poder contarles todos los hallazgos finales del segundo turno, segunda vuelta de la elección presidencial. Hoje teremos outra oportunidade de nos encontrar para entrar e falar um pouco mais sobre o segundo turno das eleições presidenciais. Nuevamente les tengo que pedir disculpas por alguna desprolijidad, pero en esta oportunidad no pudimos realizarlo desde el estudio de grabación como el otro día. Novamente, eu peço desculpa por qualquer incomodidade, mas infelizmente não pudemos hoje realizar a live desde o estúdio como a outra vez. Como muchos brasileños se encuentran en situaciones de censura y con sus libertades cercenadas, nosotros también pasamos situaciones de inseguridad por este hecho. Como muitas pessoas estão sendo censuradas e encontram em situações críticas, nós também estamos passando por esse momento. Pero eso no nos va a parar para poder continuar con este mensaje de la verdad y busca la verdad de las elecciones en Brasil. Mas isso não nos impedirá de continuar nessa luta em busca da verdade das eleições do Brasil. Quiero comenzar agradeciendo a los cientos de miles de personas que en redes sociales, por mail, en LinkedIn, por todos lados, enviaron saludos, agradecimientos, bendiciones. Eu quero começar agradecendo a todos aqueles que enviaram mensagens de carinho pelo LinkedIn, pelo e-mail, por todas as vias e redes sociais. También aquellos que lograron entender de que Argentina y Brasil somos hermanos y que esto nos unió mucho más. E também aqueles que conseguiram entender que Brasil e Argentina são irmãos e isso nos uniu muito mais. Pero también quiero decirles que detrás mío Mas também eu quero dizer que atrás de mim hay muchos compatriotas de ustedes, muchísimos, existem muitos compatriotas de vocês, muitos, que fueron quienes desde el anonimato y con mucho miedo de la persecución que puedan llegar a tener por parte del TSE, que foram quem, desde o anonimato e com muito medo de ser perseguidos pelo TSE, fueron quienes hicieron parte de este relevamiento y recolección e información de datos que vamos a presentar nuevamente. foram quem fizeram parte desse relevamento e esse informe que novamente estaremos vendo no dia de hoje. Son brasileros que creen en la libertad y en la verdad, São brasileiros que acreditam na verdade e na liberdade, que confiaron en mí para poder llevarla a todos ustedes. que confiaram em mim para poder trazer aqui hoje esse informe a vocês. Yo lo único que quiero decirles y pedirles es que luchen por su libertad, Hoje, a única coisa que eu quero lhes pedir é que vocês lutem pela sua liberdade que luchen por la verdad e lutem pela verdade y que bajo ninguna circunstancia permitan convertirse en un país como Venezuela, Nicaragua, Cuba, e que, sob nenhuma circunstância, vocês permitam se converter em um país como Nicarágua, Venezuela, Cuba. Todos esos países decían que nunca iba a ocurrir, que nunca les iba a pasar. Todos esses países diziam que isso nunca ia acontecer. Esto no es por Bolsonaro, Isso não é pelo Bolsonaro. esto no es de derecha o de izquierda, Isso não é de direita ou de esquerda. esto es por Brasil, es por su país, Isso é pelo Brasil, pelo seu país, por su futuro. pelo seu futuro. Que esto sirva para ir a golpear las puertas, de que tengamos que golpear las puertas para que la verdad se conozca. Isso sirva para a gente ter que bater nas portas de quem seja necessário. Y que el próximo gobierno E que o próximo governo sea el que la voluntad popular decidió seja o que a vontade popular decidiu para que haya paz y gobernabilidad. para que exista paz e governança. Vamos a continuar ahora y comenzar, perdón, con Vamos esta começar segunda agora auditoría. com essa segunda auditoria. Quiero agradecer también a nuestra traductora. Quero agradecer também a nossa tradutora. Lo que vamos a ver hoy es para que se entienda de una vez que las anomalías
que fueron halladas en estas informaciones, en las O que vamos, elecciones, o que veremos hoje são as anomalias que foram achadas nessas eleições, son irrefutables e incontestables. não podem ser respondidas. Y hoy vamos a tocar todos los puntos que intentarían o que intentan para derrumbar este informe. E hoje vamos responder aqueles todos os pontos que tentaram derrubar esse informe. Para comenzar, las máquinas 2020, los modelos 2020 son las únicas que tienen proceso o una documentación de auditoría de las elecciones 2022. Para começar, as máquinas de modelo 2020 são as únicas que têm documento de auditoria para as eleições de 2020. Los demás modelos no tienen documentación. Os demais modelos não têm documentação. Pero supongamos que desde el presupuesto que dicen algunos periodistas de izquierda o algunos retractores de la verdad, Mas vamos supor, desde do ponto de alguns jornalistas de esquerdas e aqueles que se dizem donos da verdade. supongamos que todas las máquinas fueron auditadas. Vamos supor que todas aquelas máquinas foram auditadas. No hay justificación posible para que exista la diferencia de votos y de dispersión entre un modelo y otros. Não se justifica a grande diferença entre um modelo e o outro, a diferença de votos. Por lo tanto, los auditoría o no auditoría, los datos hallados son irrefutables. E é por isso que, sendo auditados ou não, os dados que foram encontrados são irrefutáveis. No hay forma de que las anomalías, o sea, virtualmente es imposible poder que sean atribuidas a otros factores que no sean interferencias en las votaciones dentro de las urnas. É impossível que essas anomalias, que são virtualmente impossíveis de serem atribuídas a outros fatores que não interferências nas votações dentro das urnas. Tanto en el primero como en el segundo turno, las comparaciones entre las poblaciones semejantes, localizadas en los mismos estados, con el mismo tamaño, las urnas sin documentación de los modelos que no son 2020 presentan de forma muy significativa e indudable consistencias semejantes entre otros estados, muchos más votos para Lula que para Bolsonaro. Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, nas comparações entre as populações das cidades semelhantes, localizadas nos mesmos estados e no mesmo porte, as urnas sem documentação de auditoria, modelos não 2020, apresentaram de forma significativa, estatisticamente induvidável, consistente, semelhante entre outros estados, muito mais votos para o Lula do que para o Bolsonaro. Un ejemplo es la comparación entre ciudades de menos de 50.000 electores, por ejemplo, de interior de Alagoas. Um exemplo é a comparação entre as cidades de até 50.000 eleitores do interior de Alagoas. En el segundo turno, Bolsonaro perdió más de un tercio de los votos de las urnas que no son 2020. No segundo turno, Bolsonaro perdeu mais de um terço dos votos nas urnas que não são de 2020. Que sacó 30,4%. E tirou 30,4%. Y las auditadas sacó 46%. E as auditadas tirou 46,8%. Y Lula obtuvo el 69% en las urnas que no fueron auditadas. E o Lula obteve 69,6% nas urnas que não foram auditadas. Y 53% en las urnas 2020 que fueron auditadas. E 53,2% nas urnas que sim foram auditadas. Gente, no hay matemática o estadística o registro en el mundo que pueda explicar esta inconsistencia, esta anomalía. Não há matemática ou estatística no mundo que possa explicar essa inconsistência, essa anomalia. Al menos 21 de las 27 unidades federales fueron afectadas en favor solamente de Lula. Pelo menos 21 das 27 unidades da federação foram afetadas em favor do Lula. Eso es una en 1 a la 18. Isso é de 1 a 18. Y las chances de que en 22 estados estos modelos, que no son 2020,
tengan siempre la ventaja para el mismo lado, multiplicando las chances, son nulas. Es tan improbable que es nulo. E a chance de 22 estados terem apresentado vantagens sempre para o mesmo lado, junto à multiplicação das chances, a chance de tudo isso ter sido ao acaso é de menos de zero. Na verdade, a chance é nula. Cuando uno realiza las gráficas de Gauss, siempre, si yo tomo dos variables, y gráficas de Gauss es lo que vamos a ver ahora, Quando você realiza gráfico de Gauss, você tem duas paralelas entre si. las curvas tienen que estar paralelas, As curvas têm que estar paralelas, tienen que estar juntas, perdón, juntas. têm que estar juntas, Pero en este caso, no están mas neste juntas, caso não estão juntas. están separadas entre el comportamiento electoral de las máquinas que no son 2020 y las máquinas 2020. Estão separadas entre o comportamento eleitoral das máquinas que não são de 2020 e as que são de 2020. Y casualmente, E causalmente, todas las máquinas que no tienen auditoría, que no fueron auditadas para estas elecciones, e todas as máquinas que têm auditoria e não foram auditoriadas nessas eleições tienen un comportamiento casi idéntico têm um comportamento quase idêntico y completamente distinto a las máquinas 2020 que fueron auditadas. e completamente diferente no modelo de 2020 das máquinas que foram auditadas. Por eso es que hay una hipótesis de que los datos, los resultados fueron manipulados Por isso que há a hipótese de que os resultados foram manipulados y que es muy difícil de poder contestar por parte del TCE. e que é muito difícil de poder ser respondidas por parte do TSE. Prácticamente en todas las urnas con 0 voto para Bolsonaro son modelos anteriores al 2020. Praticamente todas as urnas com 0 votos para o Bolsonaro são modelos anteriores à de 2020. Y las ciudades más afectadas fueron aquellas con menos de 50.000, 100.000 o 200.000 electores. E as cidades mais afetadas foram aquelas com menos de 50.000, 100.000 ou 200.000 eleitores. Y casualmente las capitales de los estados del sur fueron las menos afectadas. E, coincidentemente, as cidades do Sudeste foram as menos afetadas. Nosotros creemos, por esta documentación que vamos a presentar ahora, Nós queremos, com esses documentos que iremos apresentar agora, y tenemos prácticamente la certeza de que ocurrió esta anomalía y que estos son los números que fueron trasladados de los votos, e que temos quase certeza que aconteceram essas anomalias, esses foram os números compartilhados. y digo casi E eu digo quase, porque la tarea de asegurarlos del TCE, no mía. porque a competência de se assegurar que isso seja verdade é do TSE e não minha. Yo tengo la certeza por los estudios que analizamos junto con muchas personas y que fueron corroborados por otras. Eu tenho a certeza pelos estudos que realizamos por muitas pessoas. Ahora le toca al TCE garantizar esto. Agora é da incumbência do TSE certificar que isso seja verdadeiro. Siendo conservadores, Sendo conservadores, entre 3 y 4 millones de votos fueron transferidos del candidato Bolsonaro para el candidato Lula. entre 3 a 4 milhões de votos foram transferidos do candidato Bolsonaro para o candidato Lula. Como no hay posibilidad de realizar un recuento o una auditoría, se vuelve prácticamente imposible comprobar de otra forma. Como não existe a possibilidade de uma recontagem ou auditoria dos votos, é praticamente impossível a comprovação de outra forma. O sea, la única auditoría que va a hacer el TCE es mostrar los Excel que luego modificaron y que vamos a hablar de eso hoy. Ou seja, a única auditoria que vai realizar o TSE é mostrar os Excels que foram modificados após a live. Automáticamente, la única comprobación estadística se torna mucho más que suficiente para demostrar que hubo una anomalía en las urnas. Automaticamente, a única comprovação estatística torna-se mais que suficiente para demonstrar de fraude nas urnas. Solicitar mayor transparencia no debería ser un problema. Pedir maior transparência não deveria ser um problema grande. Por lo tanto, y ante esta irrefutable prueba de anomalía
entre máquinas, que es una variable imposible modificación del voto, E, portanto, diante dessa incontestável anomalias, le va a tocar al TCE mañana mismo comenzar un proceso de revisión de esta elección. será a parte do TSE ter que revisar e iniciar um processo de revisão. Pero posiblemente este no haya sido el único método de interferencia en estas elecciones, Mas, com certeza, esse não foi o único método de interferência nessas eleições, que tampoco justifica estas eventuales diferencias de votos que no reflejan la realidad de la voluntad popular. que tampouco justifica essa diferença de votos, que não é um espelho da vontade popular. En los logueos de algunas máquinas que son auditadas se encontraron dos modelos o códigos fuentes distintos. Nos logs das máquinas que são auditáveis e não auditáveis se encontraram dois códigos-fontes que são diferentes. Les quiero aclarar que en unos momentos más voy a contarles y les voy a mostrar por qué es tan difícil auditar estas máquinas y que incluso partidos políticos que no son bolsonaristas, que son de izquierda, dijeron que es muy difícil garantizar un proceso electoral limpio. Daqui a alguns minutinhos eu vou contar para vocês porque é muito difícil de auditar essas máquinas e até mesmo os partidos opositores ao governo Bolsonaro também justificaram que é bem difícil de que isso aconteça. Que incluso la empresa Smartmatic Inclusive, a empresa Smartmatic tiene acceso remoto tanto a la preparación, auditoría y carga de datos. tem acesso remoto à preparação, auditoria e carregamento de dados. Cuando las máquinas son conectadas a Internet, operadores de Smartmatic pueden conectarse. Quando as máquinas são conectadas à internet, operadores da Smartmatic também podem se conectar. Pero ahora vamos a hablar un poco más en detalle sobre eso. Mas agora vamos falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Lo que vamos a ver hoy, que les voy a mostrar, en parte es el análisis completo de la segunda vuelta y verificado con otros expertos. O que vamos ver hoje praticamente é uma análise completa do segundo turno e verificado por vários analistas. Demuestran claramente que el candidato 22 habría ganado en las elecciones, como mínimo con 50,1 hasta 51% incluso si tomamos todos los datos. E demonstram claramente que o candidato 22 teriam ganhado as eleições com no mínimo 50,1% dos votos, 50,1% dos votos ou até 50% dos votos válidos. Y esto solamente tomando en cuenta a cinco regiones del Nordeste. Isso somente tendo em conta 1 a 5 regiões do Nordeste. Y lo quisimos hacer exclusivamente en el Nordeste porque es donde sabemos que favorablemente el candidato 13 tenía más votos. Isso a gente quis fazer preferentemente no Nordeste, que é a região onde a gente sabe que tem mais votos para o candidato 13. Y tengo que decirles que infelizmente, E tenho que comentar que, infelizmente, si la proyección se hace en todo Brasil, se a projeção é feita em todo o território brasileiro, el resultado es mucho más amplio a favor del candidato 22. o resultado é muito mais amplo a favor do candidato 22. Por eso les hablé de voluntad popular, de paz y de gobernabilidad, porque la mitad del país no eligió al candidato 13, no es cierto. Por isso que eu falei de vontade popular, de governabilidade e de paz social, porque o resultado não é o correto. El candidato 13 obtuvo más votos porque hubo interferencia dentro de las urnas. O candidato 13 obteve mais votos porque houve interferência dentro das urnas. Y vuelvo y repito, puede ser un error. E volto e repito, pode ser um erro. Tal vez Lula no sabe de esto. Talvez Lula nem saiba disso. Tal vez la campaña de Lula no sabe de esto. Talvez a campanha de Lula não saiba disso. Y por eso mismo es necesario, es imperativo E por isso mesmo é necessário, imperativo, que haya una auditoría, que façam outra auditoria que haya análisis oficiales de esto. e análises oficiais disso. Y si es necesario que se realicen de nuevo las elecciones con papel. E se for necessário que as eleições sejam realizadas novamente com papel.
Porque lo que está en juego es la democracia de Brasil, no Bolsonaro o Lula. Es la democracia, es la voluntad popular. Porque o que está em jogo é a democracia do Brasil, não Bolsonaro e Lula, é a vontade popular. Tengo certeza, y tenemos certeza, todas aquellas personas involucradas en esta investigación, Eu tenho certeza, todos temos certeza que todas as pessoas envolvidas na investigação, y déjenme decirles algo, no es solamente las personas que nos enviaron la información ni mi equipo. Desde el día de ayer estamos consultando con otros expertos que no tienen nada que ver con Brasil, que no tienen nada que ver con Argentina y que no tienen nada que ver con ningún vínculo político, incluso en diferentes regiones del mundo, y todos concluyen con el mismo dato, incluso usuarios y ciudadanos de Brasil. E deixe-me dizer algo, isso não tem só apenas que ver com a minha equipe ou com as pessoas que enviaram esse informe do Brasil, senão com vários analistas que eu estive conversando desde o dia de ontem, que estão espalhados por todo o mundo e que inclusive concordam com os mesmos resultados que chegamos. Luego del viernes, miles, no cientos, miles de personas de Brasil Após sexta-feira, milhões de pessoas no Brasil hicieron sus propios estudios fizeram seus próprios estudos, con diferentes metodologías, con diferentes herramientas. com diferentes metodologias e diferentes ferramentas. Justamente gente que no tiene nada que ver con Bolsonaro, que ni siquiera es de derecha. Justamente pessoas que não têm nada a ver com Bolsonaro ou que também não são de direita. Y llegaron a la misma conclusión. E chegaram na mesma conclusão. Entonces, esto no es una auditoría de un argentino, como titulan los medios y como el TSE quiere desmentir. Então, isso não é uma auditoria de um argentino, como os meios de comunicação falam, ou como o próprio TSE falou. Esto es la verdad, Isso é a verdade, comprobada por miles de personas de manera independiente. comprovada por milhões de pessoas de forma independente. Le guste o no al TSE, le guste o no a la izquierda, le guste o no a Lula. Esta es la verdad y hay que hacerse cargo de la verdad. Pode gostar ao TSE, ao Lula ou à esquerda, mas essa é a verdade. Y si creen en la democracia, E se vocês acreditam na democracia, si respetan al pueblo de Brasil, se respeitam o povo do Brasil, hagan la auditoría y si es necesario repitan las elecciones. façam a auditoria e, se for necessário, repitam as eleições. Las interferencias en los modelos de urna fueron suficientes por sí solo para cambiar el resultado electoral. Repito, A interferência nos modelos de urna foi suficiente por si só para mudar o resultado das eleições de 2022 para presidente, eu repito. la anomalía de los modelos 2020 y los que no son 2020 A anomalia entre os modelos que são de 2020 e os que não são de 2020 cambió la voluntad popular, mudou a vontade popular, cambió el resultado electoral. mudou até o resultado eleitoral. Aquí les voy a presentar cuatro modelos de proyecciones, Aquí solamente en la yo voy a región presentar nordeste. Perdón. Aqui eu vou apresentar para vocês 4 modelos de projeções, somente na região do Nordeste. Si las máquinas hubiesen funcionado todas igual, como se supone que ocurra en cualquier elección, Se as máquinas tivessem funcionado todas por igual, como supostamente acontece em qualquer eleição, hay 4 millones de votos que corresponden a Bolsonaro que se transfieren de Lula a Bolsonaro, y Bolsonaro gana por el 51%. há 4 milhões de votos que se transferem de Bolsonaro a Lula. Y esto es lo más conservador, Isso é o mais conservador, porque no tiene las anomalías de las otras regiones que también son a favor de Lula. porque não tem as anomalias das outras regiões que também são a favor do Lula. Como les dije, si tomamos todo Brasil, la diferencia es mucho mayor, pero vamos a concentrarnos en los lugares donde Lula obtuvo más votos para poder entender el impacto que esto tuvo. Como eu disse, se a gente se concentrar em todo o Brasil, a diferença é muito maior, mas vamos tomar hoje a região do Nordeste, onde especialmente existem mais votos favoráveis ao Lula. Si tomamos la región del Nordeste, sin las capitales, que hay mucha más población y donde la población es más heterogénea, Se a gente toma a região do Nordeste sem as capitais, onde a população é mais homogênea, la transferencia de votos es de 3 millones.
A transferência de votos é de 3 milhões, donde Bolsonaro sigue ganando con el 50,4% en todo el país. onde o Bolsonaro continua ganhando com 50,4% em todo o país. Y si nos vamos a algo extremadamente conservador, E se a gente faz uma análise extremadamente conservadora, solamente en las ciudades pequeñas de la región nordeste, somente nas cidades pequenas da região do Nordeste, que solamente tiene menos de 200.000 electores, que somente tem menos de 200 mil eleitores, ajustado, por supuesto, para las poblaciones más homogéneas, donde la posibilidad de error es mucho menor. ajustado em populações mais homogêneas, onde a possibilidade de erro é muito menor, La transferencia de votos de 2.300.000. a transferência de votos é de 2 milhões e 300 mil. Bolsonaro sigue ganando en todo el país 50,1%. Bolsonaro continua ganhando em todo o país com 50,1%. Ignorando todas las demás regiones que también tienen el mismo comportamiento irregular a favor de Lula. Ignorando todas as demais regiões que também têm o mesmo comportamento irregular favoráveis ao Lula. Y si tomamos solamente las ciudades pequeñas del nordeste y sudeste, E se a gente pega somente as cidades pequenas da região Nordeste e Sudeste, hay 3 millones de votos transferidos de Lula a Bolsonaro. existem 3 milhões de votos transferidos de Lula a Bolsonaro. Por lo tanto, Bolsonaro ganaría 50,4%. Portanto, Bolsonaro ganharia 50,4%. Esto que nosotros estamos hablando esta mañana de domingo 6 de noviembre del 2022 Isso que nós estamos falando na manhã de um domingo de 6 de novembro. puede de ser la 2022. primera vez en la historia de Brasil y de nuestra región Pode ser a primeira vez na história do Brasil, de nossa região, donde veamos la comprobación de interferencia en las elecciones. onde a gente veja a comprovação de interferência nas eleições, Con todas las pruebas. com todas as provas. Y es completamente de ignorancia decir E é completamente ignorante dizer, que porque nunca ocurrió, nunca va a ocurrir. porque nunca aconteceu, então nunca vai acontecer. Como nunca se detectó el fraude, Como nunca o fraude foi detectado, nunca va a ser detectado. nunca será detectado. Tengo malas noticias. Eu tenho más Lo notícias. detectamos. O detectamos. Ustedes en sus casas haciendo este estudio lo detectaron. Vocês, em suas casas, fazendo esse mesmo estudo, detectaram. Hay miles y miles de videos de gente haciendo esto, detectando la misma anomalía. Existem milhões e milhões de vídeos de pessoas fazendo isso e detectando a mesma anomalia. De esta no tienen salida, es un fraude. Disso não tem saída, é um fraude. O que lo causó alguien o por un error. Ou que foi causado por alguém ou por um erro, Pero cambió el rumbo electoral. mas que mudou o caminho eleitoral. En todo Brasil, en los modelos 2020 que fueron auditados, que hay documentación, Bolsonaro hubiese obtenido el 50,04% de los votos. Em todo o Brasil, no modelo 2020 que foi auditado, Bolsonaro teria obtido 51,4% dos votos. Y Lula 52,39%. E Lula 52,39%. Y si pueden ver, permítanme utilizar la pizarra, que hace mucho que no utilizo. Nuevamente disculpen la desprolijidad, ¿sí? Pero si ustedes pueden ver aquí, en este gráfico y este gráfico, es la dispersión del voto. O que vocês podem ver nesse gráfico e nesse aqui é a dispersão do voto. Fíjense en esta zona, que es, en la modelo 2020, la posibilidad de 0 votos a favor de Bolsonaro. Olhem nessa região, no modelo 2020, a possibilidade de dispersão dos votos. Y fíjense acá, la capacidad de que haya 0 votos para Bolsonaro, que es muy grande, E olhem aqui, a capacidade que exista 0 votos para Bolsonaro é muito grande, en las máquinas que no fueron auditadas. nas máquinas que não foram auditadas. Y quiero que vean E eu quero que vocês vejam el tope que tiene de votos a favor de Bolsonaro. o limite que tem de votos a favor do Bolsonaro.
cosa que no ocurre en este gráfico. La Coisa que não dispersión es más, acontece nesse gráfico. la distorsión es más heterogénea. A distorção é mais heterogênea. Vamos a continuar, permiso. Si no incluimos las capitales del Estado, la diferencia a favor de Bolsonaro aumenta. Se a gente não inclui as capitais dos estados, a diferença a favor do Bolsonaro aumenta. Solamente en las ciudades con menos de 50.000 electores, somente nas cidades com menos de 50.000 eleitores, es donde el resultado posiblemente se vea inverso. é onde o resultado possivelmente se veja ao revés. A pesar de que Lula obtiene aún más puntos. Apesar do Lula obter, mesmo assim, mais pontos. En el Nordeste, la diferencia entre un modelo de máquinas y otro en la segunda vuelta fue de 11,7 puntos. No Nordeste, a diferença entre um modelo de máquina e o outro foi de 11,7 pontos percentuais. Y nuevamente les pido que vean la concentración de votos. Novamente, eu peço a vocês que vocês olhem a concentração de votos. En las máquinas que no fueron auditadas. Nas máquinas que não foram auditadas. Como ustedes saben, hay muchas mesas con 0 votos. Como vocês sabem, existem muitas mesas com 0 votos. En la región Nordeste, excluyendo las capitales, 8 puntos de diferencia entre unas máquinas y otras. Na região do Nordeste, excluindo as capitais, 8,7 pontos percentuais entre um modelo de máquina e os outros. En la región Nordeste, la diferencia entre una máquina y otra a favor de Lula es de 7,2% en ciudades con menos de 200.000 electores. Na região Nordeste, somente nas cidades com menos de 200.000 eleitores, a diferença é de 7,2% de eleitores, de votos a favor do Lula. En las ciudades con menos de 100.000 electores es del 5,8%. Nas cidades com menos de 1.000 eleitores é de 5,8%. Y las ciudades con menos de 50.000, 4,2%. E nas cidades com menos de 50.000, 4,2%. Tal vez ustedes se pregunten, ¿por qué a mayor homogeneidad es más difícil la diferencia? Então você se pergunta por que a maior homogeneidade é maior a diferença? Porque quien hizo esto, o cómo se causó esto, Porque quem fez isso, ou como foi causado isso, quiso disfrazarlo, quis disfarçar, pero lo encontramos. mas a gente descobriu. Esto es lo que les explicaba del gráfico de Gauss. Isso é o que eu explicava para vocês do gráfico de Gauss. En el estado de Alagoas, por ejemplo, esto es un ejemplo, esto ocurre en todos los estados. O estado de Alagoas, como exemplo, já que isso ocorre em todos os estados. Lula, en las máquinas 2020, Lula, nas máquinas de 2020, obtuvo más del 70% en el 44% de las máquinas. obteve mais de 70% no 44,2% das máquinas. Pero en las máquinas 2020, Mas as auditadas, máquinas 2020, que são as auditáveis, solamente obtuvo más del 70% en el 2,1% de las máquinas. somente obteve mais de 70% no 2,1% das máquinas. No hay explicación lógica, matemática ni estadística para esto. No existe, no van a poder darla. Não existe explicação lógica, matemática ou estadística para isso. Não existe. Vocês não conseguirão encontrar. No hay posibilidades de que una máquina o la forma de una máquina sea la variable de decisión del voto. Não há possibilidade de que uma máquina seja a variável da intenção dos votos. Incluso entre la primera y segunda vuelta en estos mismos estados, Inclusive, entre o primeiro e o segundo turno nesses mesmos estados, fue aún más violento la diferencia. foi mais violenta a diferença. En Ceará, por ejemplo, en ciudades con menos de 50.000 votos, No Ceará, por exemplo, cidades com menos de 50.000 votos, que hubo 10 puntos de diferencia. que teve 10 pontos de diferença. Fíjense la concentración en menos de 50 votos para Bolsonaro. Olhem a concentração em menos de 50 votos para o Bolsonaro. Y el candidato 13 en estas mismas ciudades con menos de 100.000 electores
E o candidato 13, nessas mesmas cidades, com menos de 100 mil eleitores, en las máquinas modelo 2020, nas máquinas do modelo 2020, solamente obtuvo más del 90% somente obteve mais de 90% en el 2,3% de las máquinas. no 2,3% das máquinas. Pero en las máquinas que no eran 2020, Mas nas máquinas que não eram 2020, obtuvo más del 90% en el 11,5% de las máquinas. obteve mais de 90% no 11,5% das máquinas. 5 veces más. 5 vezes mais. ¿Se quintuplica un comportamiento electoral por el tipo de máquina? Se quintuplica um comportamento eleitoral pelo tipo de máquina, Es imposible. isso é impossível. No voy a extenderme mucho en estos resultados que ya hablamos el viernes y que voy a compartir después para disponibilizarle para que todos lo tengan y lo sigan haciendo. Eu não vou me estender um pouco nesses gráficos que a gente já mostrou a vez passada, Pero quiero que sepan que la diferencia entre Lula en la primera vuelta y Bolsonaro fue de 2,4% en la transferencia de votos solamente con esta anomalía. mas eu quero que vocês saibam que a diferença entre Lula e o Bolsonaro foi de 2,4% dos votos, somente nessa anomalia. Y en el segundo turno, la segunda vuelta, No segundo turno, ese traspaso de votos fue de 3,3%. essa mudança, transferência de votos foi de 3,3%. Tengan en cuenta que cada voto que se va de un candidato a otro Tenham em conta que cada voto que vai de um candidato para outro significa 2 votos, significa 2 votos, porque es uno menos porque para é um ese menos candidato y uno más para el otro. porque é um menos para esse candidato e um mais para o outro candidato. Acá vamos a tener muchos más reportes que les voy a compartir. Es toda la información que fue intensivamente validada de forma externa e independiente. Aqui nós temos mais informação que foi apresentada de forma extensivamente validada e externamente de forma independente. Y quiero que sepan que hice esta validación externa E eu quero que vocês saibam que eu fiz essa validação externa para que no crean o no piensen que yo estoy sesgado. para que vocês não pensem que eu estou politicamente militada, O que estou incluso cega, puedo estar equivocado. ou que inclusive eu posso estar equivocado, Que las personas que me pasaron la información puedan estar equivocadas. ou que as pessoas que me passaram essa informação possam estar equivocadas. Pero una comunidad científica mundial no puede estar equivocada. Mas uma comunidade científica mundial não pode estar equivocada. Otras personas, otros ciudadanos, yo les pedí que hagan su propia investigación y lo hicieron. Outros cidadãos, eu pedi que façam sua própria investigação e eles fizeram. Y les vuelvo a pedir, háganlo ustedes mismos. E eu volto a pedir a vocês, façam vocês mesmos, Especialmente los periodistas. principalmente os jornalistas. Ustedes tienen una labor, tienen una responsabilidad con la democracia y con el pueblo. Vocês têm uma responsabilidade com a democracia e com o povo. Antes de titular que son mentiras o que son afirmaciones falsas, Antes de colocar títulos de que são mentiras ou afirmações falsas, hagan el trabajo y verifiquen. façam um trabalho e verifiquem. No me importa que se metan conmigo, Não me importa que se metam comigo, que hablen de mi trabajo, de que tengo una foto con Eduardo Bolsonaro. que falem de meu trabalho, que eu tenho uma foto com o Eduardo Bolsonaro. No se metan conmigo únicamente. Não se metam comigo unicamente. Hagan el trabajo Fernanda, antes de llamarme mentiroso. façam um trabalho antes de me chamar mentiroso. Perdón, Fernando, se cayó el video en YouTube, así que la gente que nos esté acompañando, por favor, traten de entrar por Twitch o por otro enlace. Era evidente que se iba a caer. Acabaram de derrubar a live no YouTube. Estamos... Pero tranquilo que yo estoy grabando. Mas fiquem tranquilos que eu estou gravando tudo isso. No van a poder. Não vão conseguir. Periodistas, hagan el trabajo. Jornalistas, façam o trabalho. Si tienen dudas me pueden llamar. Se vocês têm dúvidas, vocês podem me ligar. Tengan el valor de llamarme antes de publicar cosas mías. Tenham a coragem de me ligar antes de publicar coisas sobre mim. Y antes de perder el tiempo en eso, E antes de perder o tempo nisso,
Hagan el trabajo de investigar. Façam um trabalho de investigar. El enemigo es la mentira O inimigo da mentira, y ustedes tienen que llevar la verdad adelante. o inimigo é a mentira e vocês têm que levar a verdade adiante. No puede haber dinero, Não pode existir dinheiro, no puede haber ideología não pode existir ideologia que vaya en contra de la verdad. que vá em contra da verdade. Denuncien la censura también si la sufren. Façam denúncia da censura se vocês também estão sofrendo. Y no se metan con el mensajero, E não se metam com o mensageiro, sino con el problema. senão com problema. Porque la responsabilidad la tienen con el pueblo de Brasil, no conmigo. Porque a responsabilidade de vocês é com o povo brasileiro, não comigo. Aquí vemos de otras personas que realizaron Aqui vemos de outras pessoas que realizaram su propia investigación con otras metodologías, con otras herramientas. sua própria investigação com outra metodologia, com outras ferramentas. Y que yo me tomo la libertad de mostrar su perfil de Twitter porque ha sido público. E que eu tomei a liberdade de mostrar os seus perfis do Twitter porque isso foi público. Y espero que no tomen represalias contra estos ciudadanos brasileños. Espero que depois não persigam esses cidadãos brasileiros. Pero aquí, por ejemplo, Andrés Ferreira usó Python, que es un lenguaje de programación, y pandas. Aqui, por exemplo, André Ferreira usou Python e Pandas. Es data science pura. É data science pura. No conozco a André, Não conheço o André, pero tiene que tener muchísimo conocimiento científico para poder utilizar esos sistemas y realizar esto. mas ele tem que ter muito conhecimento científico para poder utilizar esses sistemas. También utilizaron otras personas que se llama Supralab, o Lab, Luta, perdón, Supralab, es su perfil de Twitter y Luta. Também usaram outras pessoas, como o Supralab, no seu perfil do Twitter, Que utilizó Power BI, que utilizou Power BI, que es de Microsoft, otra herramienta completamente distinta. que é de Microsoft, outra ferramenta completamente diferente. Y encontró los mismos resultados que nosotros. Encontrou os mesmos resultados que nós, Misma anomalía. mesma anomalia. Alguien también publicó, es un documento público, aquí lo van a poder ver seguramente en la pantalla, es un enlace que después le podemos compartir, de una persona que independientemente realizó el mismo estudio. Alguém também publicou de forma independente, esse é um documento público que depois estarei compartilhando com vocês, e fez o seu estudo de forma completamente independente. Y fíjense acá la anomalía en las máquinas desde 2013 hasta el 2010. E olhem aqui vocês a anomalia das máquinas do modelo de 2013 ao modelo de 2020. Fíjense, en el 2013 la concentración de votos en cero. Olha, em 2013, a concentração dos votos em zero. Otras personas utilizaron otra planilla que hicieron un histograma. Outras pessoas usaram outra planilha que fizeram um histograma. Mismos resultados. O mesmo resultado. Otro usuario geolocalizó las urnas en cero de Bolsonaro. Outro usuário geolocalizou as urnas em zero de votos no Bolsonaro. Esto es tan fácil que se puede hacer con un Excel, amigos. Isso é tão fácil que vocês podem fazer com o Excel, amigos. Periodistas, hagan el trabajo, es un Excel. Jornalistas, façam trabalho em um Excel. Y las anomalías también encontramos que hay dos códigos fuentes. El TSE y Smartmatic tienen que explicar, o hay dos software o hay dos códigos fuentes. E nas anomalias também encontramos que existem dois códigos fontes. O TSE tem que explicar, ou tem dois softwares ou dois códigos fontes. Smartmatic tiene que explicar esto. Smartmatic tem que explicar isso. Y ahora hablemos de lo que les advertí que iba a pasar. E agora voltamos ao que eu fiz a advertência que ia acontecer. La modificación de los archivos por parte del TSE. A modificação dos arquivos por parte do TSE. Después de nuestro primer vivo, algo que dije durante el vivo que podía pasar. Depois do nosso primeira live, eu disse que isso poderia acontecer. El 31 de octubre, el TSE disponibilizó los resultados de la segunda vuelta. No dia 31 de outubro, o TSE disponibilizou os boletins de urna do segundo turno. Nosotros hicimos el vivo a las 17 horas.
Nós fizemos a live às 17 horas do dia 4/11. Y a las 18 horas aproximadamente se cayó el sitio de datos del TCE. E às 18 horas aproximadamente caiu, ficou fora do ar o site do TSE. A las 23 horas, cuando retornaron los archivos a los boletones de la urna, Às 23 horas, quando retornaram os arquivos dos boletins da urna, fueron modificados a las 19, a las 7 de la tarde de ese mismo día. foram modificados às 19 horas, às 7 da tarde desse mesmo dia. 2 horas después de que iniciamos el live. 2 horas depois da nossa live. En 2018, el TSE le pasó algo parecido cuando perdió los datos de las elecciones de 2018. Em 2018, o TSE fez algo parecido quando perdeu os dados das eleições de 2018. Y la Policía Federal no pudo rastrear esos datos y realizar una auditoría. E a PF não pôde registrar esses dados e realizar a auditoria. Qué eventualidad, ¿no? Que coincidência, não é? El TSE envía un esclarecimiento. O TSE envia um esclarecimento Dice que por el gran volumen de consultas, e disse que pela grande quantidade de consultas no site, el site salió de aire. o site ficou fora do ar. Y que los archivos que se volvieron a subir sufren actualizaciones constantes. E que os arquivos que voltaram a colocar na página sofrem constantes atualizações, Porque los resultados pueden ser alterados por cuestiones judiciales. porque os resultados podem ser alterados por questões judiciais. Justo 2 horas después de que Justo iniciemos el vivo. Justo 2 horas depois de que a gente tenha iniciado a nossa live. Y le pregunto al TSE, E eu pergunto ao TSE, las máquinas que ustedes tienen contratadas, que son las de Oracle, Exadata, son escalables. as máquinas que vocês têm contratadas, se são escaláveis. Y no fallan por exceso de demanda. E não falham por excesso de demanda. Esa garantía está expresa en su contrato, amigos. Essa garantia está expressa nas cláusulas de garantia. Ojalá que algún diputado esté escuchando y que pida ese contrato con Oracle. Espero que algum deputado esteja escutando e que peça essas cláusulas. Porque aparte, si esa sobrecarga existió, Porque, por outro lado, se esse carregamento de verdade existiu, ¿por qué no ocurrió el domingo de la elección? por que não aconteceu no domingo, que era dia de eleição? Que había muchas más millones de personas consultando, incluso fuera del país. Que existiam muitas mais milhões de pessoas consultando, inclusive fora do país. No nos pueden subestimar tanto. Não podem nos subestimar tanto. No pueden subestimar al pueblo tanto. Não podem subestimar tanto o povo. Y ahora quiero hablar de las auditorías. E agora eu quero falar das auditorias. Las máquinas modelo 2020 fueron auditadas para esta elección 2022 por universidades federales. As máquinas do modelo 2020 foram auditadas para esta eleição de 2022 pelas universidades federais. Todas las máquinas tienen documentación de la auditoría. Todas as máquinas têm a documentação da auditoria. Las máquinas que no son 2020, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 no fueron auditadas para esta elección. As máquinas que não são do modelo 2020, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015 não foram auditadas para esta eleição de 2022. No hay documentación de esto. Não existe nenhuma documentação disso. Y que incluso el TSE informó que las auditorías apenas fueron realizadas en 2 modelos, pero para las elecciones de 2018. E que, inclusive, o TSE informou que as auditorias foram realizadas apenas em 2 modelos, 2009 e 2010, e para as eleições de 2018. No hay más información. Esto lo dijo el TSE ayer. Não existem mais informações, e isso foi dito pelo próprio TSE ontem. No lo estoy inventando, lo dijo el TSE. Eu não estou inventando, o próprio TSE falou. Está publicado en la justicia electoral de su país. Está publicado na Justiça Eleitoral do seu próprio país. Y el TSE no tiene ningún respaldo de auditorías de los otros modelos para esta elección. E o TSE não tem nenhuma outra documentação de auditorias para essas eleições.
Pero amigos, les voy a contar por qué no se puede auditar o por qué no fueron auditadas. Mas, amigos, agora eu vou contar para vocês o porquê não se pode auditar ou porquê não foram auditadas. Ustedes saben muy bien que el PSDB Vocês sabem muito bem que o PSDB no es de derecha ni de não é de Bolsonaro. direita e nem de Bolsonaro. Ellos en el 2014 hicieron un estudio del sistema electoral Eles, em 2014, fizeram um estudo do sistema eleitoral con peritos y especialistas com especialistas y peritos e peritos independientes, independentes, como pueden ver aquí. como vocês podem ver aqui. El PSDB, y este documento fue aceptado por el TSE, O PSDB, e esse documento foi aceitado pelo TSE, concluyó concluiu de que el sistema electrónico de votación del TSE no está proyectado para implementar auditorías externas efectivas. de que o sistema eletrônico de votação do TSE não está projetado e implementado para permitir uma auditoria externa, independente e efetiva dos resultados que publica. Y que el modelo de auditoría que tiene actualmente la autoridad electoral E que o modelo de auditoria que tem atualmente a autoridade eleitoral no se encuadran en los modelos reconocidos internacionalmente de auditoría. não se enquadra em qualquer modelo reconhecido por entidades internacionais. Y las urnas biométricas E as urnas biométricas son incompatibles con los testeos de votación paralela que tiene el TSE. são incompatíveis com o teste de votação paralela que tem o TSE. Pero además, el PSNB Mas, além disso, o PSDB encontró que los contratos que el TSE tiene con la empresa Smartmatic encontrou que os contratos que o TSE tem com a Smartmatic contempla el acceso de funcionarios de Smartmatic al sistema crítico de carga de software y de transmisión de resultados. contempla a entrada de funcionários da empresa Smartmatic, Tanto en la carga del software como en la transmisión de los resultados. tanto no carregamento do software como na transmissão dos resultados. Repito, el contrato de la TSE con la empresa Smartmatic Eu repito a vocês, o contrato do TSE com a empresa Smartmatic permite el acceso de esta empresa a la carga del software y a la transmisión de resultados. permite o acesso dessa empresa ao carregamento do software e da transmissão dos resultados. Por eso es que concluyen que no puede ser certificada como confiable. Por isso que concluem que não pode ser certificado como confiável. Y no pueden ser auditados E não porque hay podem ser mucho margen de auditados, error. porque existe uma margem de erro grande. Los fraudes en votación son posibles As fraudes em votação são possíveis y pueden significativamente alterar una elección presidencial. e podem significativamente alterar uma eleição presidencial. En este relatorio, Neste incluso fue realizado por la Fundación Copetec, Neste relatório que foi inclusive realizado pela Fundação Copetec, concluye de que el sistema electrónico de votación del TSE conclui que o sistema de votação do TSE no permite una auditoría externa, independiente y efectiva, não permite auditoria externa e efetiva, porque no fue preparado, por ejemplo, porque não foi preparado, por exemplo, con un certificado de software de votación um certificado de software de votação, de acuerdo a los estándares internacionales de seguridad. de acordo com estándares internacionais de segurança. Las urnas biométricas se tornan ineficaces, As urnas biométricas, então, se tornam ineficientes. ineficientes. Quiero ser claro con esto una vez más. Y esta es Yo la quiero parte más ser- importante. Eu quero ser claro uma vez mais com vocês, e essa é a parte mais importante. Que tanto el pueblo de Brasil E tanto o povo do Brasil, como todos los países que tengan un contrato con Smartmatic, empresa venezolana, como todos os países que têm um contrato com a Smartmatic, uma empresa venezuelana, incluso Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos, en sus contratos posiblemente em seu contrato, possivelmente, contemple el acceso de funcionarios de la empresa a su sistema de votación.
esteja contemplado a acessibilidade de funcionários da empresa no seu sistema de votação. Para que quede claro una vez más, porque esto es muy importante. Para que fique claro uma vez mais, porque isso é muito importante. Una empresa externa venezolana Uma empresa externa venezuelana tiene acceso a su sistema de votación tem acesso ao seu sistema de votação por contrato con el TCE. pelo contrato com o TSE. ¿Cómo va a responder a esto el TCE? Como eles vão responder a isso, o TSE? ¿Cómo le van a explicar al pueblo brasileño que hay un contrato que contempla, por lo menos hasta el informe del 2014, acceso de una empresa externa a su sistema electoral? Que tem um contrato que contempla a acessibilidade de funcionários da software a seu sistema eleitoral, pelo menos até o informe de 2012. 14. Si esto no es interferencia electoral, ¿qué lo es? Se isso não é uma interferência eleitoral, o que é isso? Para finalizar, yo sé que muchos de ustedes están sufriendo censura. Para finalizar, eu sei que muitos de vocês estão sofrendo censura. Acaba de ocurrirnos a nosotros. Acaban de sacar mi canal personal de YouTube. Acaba de acontecer isso com nós. Acabaram de tirar o nosso canal pessoal, o meu canal pessoal do YouTube. Censuran los hashtags, Censuram as hashtags, los videos os vídeos y todas las personas que están hablando de irregularidades. e todas as pessoas que estão falando de irregularidades. Porque el propio presidente del tribunal del TCE Porque o próprio presidente do tribunal do TSE dijo que hablar de eso es de criminal. disse que falar sobre isso é de um criminoso. Hay anuncios radiales hablando de esto, Existem denúncias de rádios falando disso, de que es un delito y que deben denunciarlos. de que é um delito e que deve ser denunciado. Señor Alexandre Moraes, O senhor Alexandre de Moraes, un delito y algo criminal um delito e algo criminal es querer cercenar la libertad de sus ciudadanos, é querer censurar a liberdade de seus la libertad de cidadãos, expresión, as liberdades de expressão, la libertad. a liberdade. Lo que usted está haciendo O que o senhor está fazendo es un delito é um delito. y que seguramente alguna corte internacional lo vaya a juzgar. E que com certeza alguma corte internacional vai julgar. Usted no tiene ningún poder de censurar de esta manera. Você não tem nenhum poder de censurar dessa forma. Pero déjenme decirles algo para Mas me finalizar. deixem dizer algo mais para finalizar. Si ustedes encuentran problemas en Instagram y en Facebook, Se vocês encontram problemas no Instagram, no Facebook, sepan que el Tribunal Superior Electoral, saibam que o TSE tiene un contrato, un acuerdo de entendimiento con Facebook. tem um contrato, um acordo de entendimento com o Facebook. Porque ellos dicen que quieren hacer un enfrentamiento de la desinformación. Porque eles dizem que querem fazer um enfrentamento à desinformação. Según esto que está firmado por el presidente del Tribunal Electoral, el señor acuerdo. Alexandre de Moraes, De acordo com isso que está afirmado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Alexandre de Moraes, él tiene el poder de determinar qué es desinformación y qué no. ele tem o poder de determinar o que é informação e o que não é. Y las plataformas como Meta E as plataformas como Meta ofrecieron sin costo ofereceram sem custo productos para trabajar con la desinformación. produtos para trabalhar com a desinformação. Meta armó O Meta montou un centro de operaciones para las elecciones del primer turno de la elección 2022 y segundo turno también. um centro de operações para as eleições durante o primeiro turno e o segundo turno das eleições de 2022. Esta imagen que está viendo acá está publicada en Meta. Esta imagem que vocês estão vendo aqui está publicado no Meta. Ustedes lo pueden ver aquí. Vocês podem ver aqui. ¿Ah? Aboutfacebook.com. Y aquí ustedes tienen las imágenes y lo que ellos hablan de las elecciones 2022. Y acá tienen sus fotos, orgullosos de cómo decenas de personas
E aqui vocês têm as imagens e também o que eles falam sobre as eleições de 2022. E aqui vocês vocês podem ver também as fotos de pessoas. Y vieron personas. La revisión que han hecho es humana. E viram pessoas. A revisão que eles fizeram é humana. Hay personas con ideología censurándolos. Existem pessoas com ideologia censurando vocês. Alguien con un criterio humano decide qué sí y qué no, Alguém com critério humano decide o que sim e o que não, en acuerdo con el TCE. em um acordo com o TSE. Y aquí ven datos de la cantidad de contenidos removidos. E aqui vocês conseguem ver os dados das quantidades de conteúdos que foram removidos, que foram excluídos. Meta determina, O Meta trabajando con determina, el TCE, trabalhando com o TSE, como por ejemplo acá que ustedes ven de que hay 3 millones de intervenciones con dudas al TCE, como por exemplo aqui que vocês podem ver que existem mais de 3 milhões de interações com tira dúvidas do TSE, solamente en WhatsApp. somente no WhatsApp. Y en la última semana de la primera vuelta. E na última semana antes da primeira volta. Meta y el señor Zuckerberg Meta e o senhor Zuckerberg van a tener mucho que explicar. terão muito que explicar. Vamos a sacar la pantalla, por favor. Vou tirar aqui o compartilhamento de tela. Posiblemente este sea el último vivo que tengamos que hacer. Possivelmente essa será a última live que a gente tenha que fazer. No por una cuestión de seguridad ni de miedo, Não por uma questão de segurança ou de medo, porque hemos presentado todo porque a gente apresentou tudo y mucho más. e muito mais. Ahora nos ponemos a disposición de la justicia brasilera para que esto se resuelva, Agora colocamos isso à disposição da justiça brasileira para que seja resolvido. de proveerles toda la información que necesiten para llevarle transparencia al pueblo de Brasil. Eu disponibilizarei toda a informação que vocês precisam para levar a verdade ao povo brasileiro. Y que voy a seguir recibiendo y analizando junto con mi equipo el tiempo que nos tome y los recursos que nos tomen. E que vou continuar analisando junto com a minha equipe, independente do tempo que a gente tenha que fazer isso. Y los recursos económicos y humanos que me tomen. E dos recursos econômicos e humanos que implique isso. Todas las informaciones que esclarezcan las elecciones de Brasil. Todas as informações que possam esclarecer as eleições no Brasil. No están solos. Vocês não estão sozinhos. Somos millones en el extranjero que queremos ayudar a Brasil, Somos milhões no exterior que queremos ajudar o Brasil. que creemos en la libertad, Que queremos a liberdade. que creemos en la democracia Que acreditamos na democracia. y que no podemos permitir que sigan cercenando la libertad de ciudadanos. E que não podemos permitir que continuem censurando a liberdade dos cidadãos. Esto, como dije, no es por Bolsonaro, Isso, como eu já falei, não é pelo Bolsonaro. no es en contra de Lula, Não é contra o Lula. no es de izquierda, no es de derecha. Não é de esquerda nem de direita. Esto es por la verdad que la ciudadanía de Brasil necesita. Isso é pela verdade que a cidadania do Brasil precisa. Levántese de la silla, Fique em pé, levante da cadeira. vaya a la calle Vá a ruas y pida que esto se esclarezca. e peça que isso seja esclarecido. No hagan como países como el nuestro, como Venezuela, Não façam como países como o nosso ou a Venezuela, que pensamos que nunca íbamos a llegar a esos niveles de censura. que pensamos que isso nunca ia acontecer e a esses níveis de censura. Perdão, Y que estas Fernando, cosas, y que estas cosas, interrumpir, pero acaban de derrubar tu cuenta de Twitter em Brasil. Acabam de derrubar a conta do Fernando no Brasil, do Twitter. seguimos en Instagram y en Twitch. Continuamos no Instagram e no Twitch. Tienen miedo Eles estão com medo. de la verdad, Eles têm medo da verdade. tienen miedo de las pruebas. Eles têm medo das provas. Y quien tiene la herramienta para solucionarlo y llevar la verdad a la ciudadanía, E quem tem a ferramenta para buscar uma solução e levar a verdade à cidadania
sos vos, é você, es tu familia. é sua família. Reclamen por la verdad. Reclamem pela verdade. Pidan auditoría. Peçam auditoria. Aquí tienen las pruebas, son contundentes. Aqui vocês têm a prova, são contundentes. No sigan con su vida normal, porque si dejan pasar esto, Não continuem com suas vidas normais, porque se vocês deixam que isso passe, su libertad va a ser cercenada. a sua liberdade vai ser limitada. Y se van a acordar de lo que estoy diciendo hoy, E vocês vão lembrar do que eu estou falando para vocês hoje. pero va a ser muy tarde. Mas já vai ser tarde demais. Fuerza, Brasil. Força, Brasil. No dejen pasar esto. Não deixem que isso aconteça. Luchen. Lutem. La verdad y la libertad van a prevalecer. A verdade e a liberdade prevalecerão. Todo mi amor desde Argentina. Todo o meu amor desde a Argentina. Y yo voy a seguir trabajando por ustedes. E eu vou continuar trabalhando por vocês. No nos vamos a rendir. Não nos renderemos. No van a poder con nosotros. Não vão conseguir com nós. No van a poder con el pueblo de Brasil. Não vão conseguir com o povo do Brasil. Que tengan un feliz domingo y espero que Você- estén en las calles reclamando su derecho a la libertad y a la verdad. Que vocês tenham um lindo domingo. Espero que vocês estejam na rua reclamando pela liberdade e pela verdade.